Fala galera, beleza? Estamos já em 2025, já foi dada a largada, né? E eu pergunto a você, você tá onde? Na pole position? Você tá no meio da fila ali dos carros ou você tá como retardatário, né? Eu vou fazer uma analogia, galera, um pouco da vida do Ayrton Senna, né? Um dos grandes nomes da Fórmula 1 e também um dos grandes brasileiros que representaram, de certa forma, essa pátria em vários locais do mundo, né? Através da sua profissão, que era piloto de Fórmula 1. Não sei se todos aqui conhecem, mas provavelmente já ouviu falar do Ayrton Senna. Eu sou fã do Ayrton Senna e eu tenho certeza que o que eu vou trazer para esse vídeo aqui vai fazer com que você entre para 2025 de uma forma diferente. Vou te dar algumas dicas aqui que serão muito importantes para que você acelere, né, como Ayrton Senna, que vá para o tudo ou nada, que ganhe por milésimos de segundos ali e se torne o melhor naquilo que você faz, né? Como se tornou o Ayrton Senna do Brasil, como assim era chamado. É claro, muita gente aí, né, que não conhece tanto o Ayrton Senna, pinta ele como aquele menino prodígio, né? Como a Rede Globo colocou, mas claro, Ayrton Senna era um ser humano, ele tinha também seus erros, ele tinha também os seus defeitos, né? Não estou aqui para colocar Ayrton Senna como se fosse um deus, não, mas uma pessoa que a gente deve lembrar, né? Como um brasileiro que trouxe muita felicidade. Eu, na época que Ayrton Senna foi embora, né, pessoal, eu tinha mais ou menos ali em torno de 8 anos de idade, mas toda a minha família gosta de Fórmula 1, né, assim, pelo menos a parte dos homens ali, e eu sempre acompanhei a Fórmula 1 desde a época ali do Ayrton Senna. Eu tinha em torno de uns 8 anos ali, como eu já falei, quando ele faleceu, né, mas assim, tem flashes daquela época que eu não esqueço, coisas que marcaram a minha vida, a minha infância. E depois de um tempo eu comecei a estudar um pouco sobre a vida do Ayrton Senna, né, como fã que sou, e principalmente com a internet a gente assiste bastante coisas que na época não deu para assistir, porque eu era muito criança, né, no tempo de 87, quando ele corria, em outras fórmulas, em outros campeonatos que ele participava. Então assim, como é que ele chegou a ser um dos melhores pilotos de Fórmula 1? O que Senna tinha de diferente de muitos outros brasileiros que não conseguiram chegar a conquistar o que Ayrton Senna conquistou, mesmo com carros que não tinham, né, praticamente a competitividade que outros tinham. Ele era muito bom, né, principalmente em tempos de chuva, principalmente quando chovia, os carros ficavam saindo, patinando fora da pista ali, e ele chegava sempre em primeiro lugar, né? Ou pelo menos entre os primeiros. Às vezes já acontecia coisas ali no treino que ele largava, sei lá, em 13º e ele conseguia chegar em primeiro lugar. Às vezes ele saía fora da pista, os carros passavam tudo por ele e depois ele ia costurando todo mundo e chegava em primeiro lugar. Então é um cara que é diferenciado, né? Então tudo que é diferenciado a gente precisa parar para analisar e ver o porquê que aquele camarada ali ele é diferente, né? O que fez aquele camarada ali ser diferente de muitos? É isso que eu sempre gosto de refletir sobre uma pessoa que chegou ao sucesso, que chegou ali ao pódio, né? Ao topo daquilo que poderia fazer como um profissional. Então, esse vídeo eu vou falar sobre ele, né? Sempre vocês sabem aqui que os vídeos que eu não faço roteiro, então os vídeos acabam sendo um pouco meio longo, mas já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe o teu comentário, se não é membro e deseja ter acesso a alguns vídeos exclusivos que a gente posta no clube de membros de Excelsior Tech daqui do canal do YouTube. Apenas R$5 por mês, né? Você vai estar me ajudando e também em troca você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Caso você queira fazer o nosso treinamento, ainda está no preço promocional, irmão. Eu ainda não tirei o preço promocional, né? Eu ainda não tive tempo, então aproveita que ainda dá tempo você adquirir os nossos treinamentos aí no preço imperdível, certo? Todos os treinamentos estão na metade do valor ainda, então corre lá que ainda dá tempo de você adquirir. Beleza? Links estão na descrição do vídeo. Caso você queira fazer um treinamento presencial comigo, estarei aqui em Pernambuco, na Escola LK Cursos, do dia 3 ao dia 7 de fevereiro, né, próximo mês agora.
com o treinamento do intermediário avançado. Se você quiser saber mais sobre o nosso treinamento presencial, é só clicar no link aqui que eu vou deixar do WhatsApp, né, do Leandro Kennedy, que é o proprietário da escola, que é onde você pode fazer a inscrição. Ou me chama lá no direct, né, no Instagram, que eu posso também estar explicando mais sobre o que a gente vai passar no nosso treinamento presencial, beleza? Então vamos lá, pessoal. Foi dada a largada, já estamos no ano de 2025 e a gente vai fazer essa analogia, né, entre Fórmula 1 e a nossa profissão. Tem muito a ver, e se você parar para raciocinar, você vai ver que se você ter uma atitude de campeão, você vai se tornar um campeão esse ano. Você vai chegar na frente de muitas pessoas, você vai se tornar uma pessoa melhor, porque você vai enfrentar os seus medos, né? Você vai passar pelos obstáculos. Em tempos de crise você vai saber como lidar. Então a gente vai pegar aí um pouco da vida do Ayrton Senna para estar falando aqui para vocês, né? E dizer o que eu posso pegar de Ayrton Senna e fazer nesse ano para que dê certo as coisas na minha vida, né? Para que eu possa cada vez mais me tornar um profissional melhor. Vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Eu era pequeno, eu era criança, mas eu já assisti ali o Ayrton Senna do Brasil, né? Como dizia o Galvão Bueno. E eu não perdia uma corrida na época, né? A gente sempre esquece de coisas quando a gente era criança, mas tem coisas que ficam marcado, né? Como por exemplo o Tetra do Brasil, né? O ano que Ayrton Senna faleceu por conta do acidente foi o ano que o Brasil ganhou o tetracampeonato. Então foi um ano que marcou muito, teve muita coisa ali. E mesmo criança eu consigo lembrar. É igual ao atentado, né, de 11 de setembro ali do World Trade Center. Eu não sei o que aconteceu no resto do ano, mas eu lembro do dia que aconteceu, de como impactou o mundo, né, de onde eu estava no momento, de onde eu estava assistindo. Então tem coisas que a gente lembra que ficam marcados, mesmo a gente sendo uma criança, né? Então são muitas alegrias que eu vi ali o Ayrton Senna, dia de domingo, a gente assistindo, torcendo por Ayrton. E o Ayrton Senna, ele dizia uma coisa, cara, uma coisa que é muito importante, que você tem que levar na vida. Que para você ser um campeão, para você ser o melhor, você tem que ser o mais rápido. Cara, essa palavra que ele falou uma vez, na época assim, até um tempo atrás eu vi e nem não entendi muito. Mas a gente precisa ser rápido. A gente precisa ganhar em milésimos de segundo, porque Fórmula 1 é milésimos de segundo. Se você fazer uma curva errada, uma pessoa ali pode passar 3 milésimos de segundo de você e passar o seu carro. Então tudo é bem contado, é bem calculado. E toda essa disciplina vai fazer com que você ganhe ou com que você perca. Então, trazendo para nossa realidade, se a gente passa o ano despercebido e não fica ligado nos milésimos de segundos do seu dia a dia, perde o foco, você simplesmente vai virar um retardatário. Se você não entra numa curva, né, com uma determinada precisão, você vai jogar o seu carro para fora da curva, ok? Só que tem uma coisa que com Ayrton eu aprendi, que ele sempre dizia, ou é tudo ou é nada. Quando eu entro numa curva ou quando tem alguém na minha frente, eu parto para o tudo ou nada. Ou seja, ele sempre ia para cima dos outros carros com a intenção de passar. Ou passa ou vai quebrar o carro, ou quebra os dois carros, mas eu vou para passar. Ou seja, ele não ia com o pensamento de, eu vou me aquietar aqui, né? Ou eu vou esperar. Não, ele simplesmente fazia a manobra e metia o carro, pisava o pé até o final para passar daquele camarada. Tanto é que ele já largou em um lugar bem longe ali, 13º, 14º, e ia passando o pessoal, porque ele ia para o tudo ou nada. Muitas vezes ele saía para fora da pista, puxava o carro para dentro de novo e os carros tudo passando por ele, depois ele ia e chegava na pole. Ou seja, era um cara diferenciado. Então, veja o foco de Ayrton Senna, né? Um camarada que ele partia para tudo ou nada, né? E, claro, causava riscos para a vida dele, mas, assim, apesar que o fato dele ter falecido ali foi por conta de um problema no carro, certo? E não foi por conta da técnica
do piloto, né? Foi um problema que tanto é que a própria empresa ali teve que pagar pela, digamos assim, pela imprudência, né? Enfim, não vou entrar em detalhes ali o porquê, mas foi a barra de direção do carro que partiu e aconteceu aquele acidente onde ele veio a falecer, né? Mas era um grande piloto e todo mundo sabe disso. Ele tinha um carro que não era tão bom e mesmo assim ele teve bons resultados na Fórmula 1. Muitas vezes você está com uma estação de retrabalho que não é muito boa e por conta disso você fica se lamentando, né? O Ayrton Senna, ele não se lamentava, ele simplesmente partia para cima com o que ele tinha. Muitas vezes o carro estava sem freio e ele não desistia. Ele ia até o final da corrida com o carro sem freio, entendeu? Então ele não colocava desculpa para as coisas. Ele simplesmente ia fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então é isso que eu quero trazer para você aqui, né? Que você deve começar esse ano de 2025 sem desculpas. Se você tem um equipamento que não seja tão bom, se você está, sei lá, largando lá para trás, você não coloque isso como uma desculpa para que você não se torne um campeão. Você deve, com o que você tem no momento, tentar fazer o seu melhor, né? E depois você vai ter condições para cada vez se tornar melhor. O Senna, ele não ficou correndo num carro ruim em toda a época da Fórmula 1. Depois ele pegou carros melhores. Mas quando ele começou a se destacar, foi com um carro que não tinha muita, digamos assim, condições de competitividade com outros carros da época. Então você tem que começar a pensar dessa forma. E tentar não perder nenhum segundo, nenhum milésimo de segundo, distraído com outras coisas, para que você se torne o melhor. Ayrton Senna, uma vez ele falou que ele não gostava muito, né, nos momentos que ele tinha de folga, ele ficar curtindo a vida por aí, como alguns outros pilotos, né, que não chegaram a ser nada. Ele simplesmente, quando ele não estava na pista treinando, mas ele estava ali com a equipe dele, ele estava sempre envolvido, né, com a rotina da sua profissão, buscando cada vez mais se tornar melhor, conversando com os engenheiros, tentando melhorar o carro, né, ele sempre estava ali, diferente de outros pilotos que quando terminava ia-se embora para casa, ia para uma balada, ia curtir a vida, ia fazer outras coisas. Ele não, ele tinha um pensamento de ser o melhor. E ele se tornou o melhor. Porque na mente dele, ele tinha que ser aquilo. Então eu pergunto para você agora que está vendo esse vídeo, o que você quer nesse ano de 2025? Você quer se tornar um dos melhores, chegando sempre na frente, partindo para um tudo ou nada, valorizando cada milésimo de segundo desse ano de 2025, tentando entrar na curva com técnica, ou você quer ficar para trás? É isso que eu pergunto para você. Então, cara, uma coisa que eu digo para você nesse vídeo eu particularmente, quando comecei, eu não tinha nenhuma perspectiva de que eu ia me tornar um dos melhores. Mas eu fiz como Ayrton Senna. Eu muitas vezes tinha ferramenta ruins, mas eu agradecia a Deus porque pelo menos tinha aquela. Mas eu não me acomodava apenas em ter aquela. Eu agradecia que eu tinha aquela no momento, mas eu partia para cima para adquirir uma melhor. Então, assim como o Ayrton, eu tive que me abdicar de muitas coisas, eu tive que manter-me focado. Mesmo, por exemplo, agora mesmo no final do ano, eu passei 3 dias fora de casa, né? Fui para casa de um colega, passar o Réveillon, mas eu levei o meu notebook e mesmo em alguns momentos ali, que às vezes a gente estava meio que distraído, eu pegava o meu notebook, ia olhar alguma coisa, ia assistir alguma coisa, ia estudar alguma coisa, ia produzir alguma coisa. Ou seja, mesmo em lugares ali que a gente está trocando uma ideia, conversando, eu estava focado. Esse ano não pode ser igual ao ano passado, né? O ano passado eu tive prejuízo
Como eu já falei em outros vídeos, eu tive que me sacrificar para poder me tornar melhor, certo? Então o ano de 2024 pode ser o ano de 2025 para você. Né? O ano de 2024 para mim pode se tornar um ano de 2025 para você. Talvez você precisa desaparecer um pouco para se tornar melhor, para vir com novas técnicas, com novas habilidades, com novos conhecimentos. E talvez você já fez isso no ano 2024 e esse ano 2025 você quer vir pisando o pé para chegar como um dos primeiros, né, na profissão. Então o que eu digo para você nesse vídeo é: se torne o melhor, pise fundo, certo? Eu sei que pisar fundo tem os seus riscos, mas nós empreendedores devemos assumir riscos. É como o piloto Fórmula 1, ele está ali, mas ele sabe o risco que tem de vida, né? E a gente, como empreendedor, quando a gente investe em uma coisa, quando a gente faz alguma coisa que a gente não, particularmente ali, tem muita prática em fazer, ou a gente está fazendo algo novo, algo desconhecido, a gente está assumindo um risco. Como eu, por exemplo, quando deixei o meu trabalho, onde eu era CLT, né, eu tinha carteira assinada, plano de saúde, tudo certinho, pedi para sair da empresa, praticamente não tive, digamos assim, direito a nada, para ir para algo que eu desconhecia, algo que era novo, algo que ainda estava escuro naquele momento, que era trabalhar na área de manutenção de celular. Mas eu assumi o risco. Eu tentei ser o máximo, digamos assim, eu assumi os riscos, mas eu não podia ter prejuízos. Porque eu estava numa situação muito complicada naquela época, né? Financeiramente falando. Mas eu fui sem ficar lamentando, sem ficar questionando, eu simplesmente fui. E a mesma coisa eu digo para você hoje, independentemente da posição que você esteja, sei lá, você está no básico, no intermediário ou no avançado, né? Se você está no básico, você tem que partir para cima para chegar no intermediário. É como se fosse, né, as modalidades. Ayrton Senna, ele não chegou na Fórmula 1 da noite para o dia. Foram anos correndo em outras modalidades até que ele chegasse na Fórmula 1. Até que ele começasse a ter os seus primeiros resultados na Fórmula 1. Ele não chegou do nada. Por mais que ele vinha de uma classe média ali, a família era uma família que tinha condições financeiras, mas ele não pulou do primeiro ano que ele começou a correr, ele já foi para a Fórmula 1. Não, ele teve que passar o processo, mesmo ele tendo dinheiro, mesmo a família tendo condições financeiras. Entendeu? Então você também precisa passar por esse processo. Então qual é a primeira etapa? É sair do básico para o intermediário? Então esse ano eu vou pisar o pé para chegar pelo menos no intermediário. Eu já sei de muita coisa, eu já estou no nível intermediário. Então eu vou meter o pé, vou acelerar, vou ganhar cada milésimo de segundo, eu vou passar um monte de pessoas aqui, mas eu quero chegar no nível avançado. Eu estou no nível avançado, mas tem muita gente que está também aqui no nível avançado e eu quero chegar na frente dessa galera. Então você vai precisar acelerar, você vai precisar se manter focado, você vai precisar ser o carro, como Ayrton Senna falava. Eu quando entro no carro, eu não sei se existe agora o carro e eu. Não, eu acho que somos apenas um. Ele colava ali no carro e praticamente ele era o próprio carro. Então a mesma coisa eu digo para você, né? Tome conta com responsabilidade, claro, assumindo risco, sim. James, mas Ayrton Senna correu tanto, foi uma fatalidade aquilo, irmão. Porque ele correu muitos anos na Fórmula 1. Teve alguns acidentes, sim, mas comuns, como aconteceram com diversas pessoas, como o Rubinho, que capotou o carro pior do que Ayrton Senna e saiu ileso, né? Como o Schumacher bateu diversas vezes e não aconteceu nada. Depois foi fazer um esqui ali e acabou, né, tendo um acidente e praticamente ficou em estado vegetativo, mas não foi por conta da Fórmula 1. Então, assim, não foi porque
o Ayrton Senna corria muito que ele faleceu na pista, que ele morreu. Foi exatamente por conta de um problema que houve ali de negligência da equipe. Mas ele poderia estar vivo hoje aqui, contando muito mais vitória do que o próprio Schumacher, o próprio vários outros pilotos da Fórmula 1, né? Então, assim, é isso que eu tenho para dizer para vocês aqui nesse vídeo, né? Que esse ano é o ano de a gente acelerar. Uma coisa que eu aprendi com o Ayrton também é que tinha momentos que começava a chover e os pilotos começavam a dar desculpa. Dar desculpa, né? Ficar saindo da pista. Pilotos bons, pilotos que ficavam com ele ali como o próprio Piquet uma vez, né? Disse, o repórter entrevistando ele, falou que Ayrton Senna gosta de chuva e perguntou a ele se ele preferia chuva ou preferia que não chovesse. Ele falou, eu não sou pato. Ou seja, ele quis dizer que Ayrton Senna era pato, que era um pato que gostava de água. Mas não, Ayrton Senna ele corria tanto na pista seca, como, melhor ainda, quando a pista estava molhada. Mas na verdade, não é que ele corria muito quando a pista estava molhada, é que os outros pilotos não sabiam lidar com a chuva. E ele sabia se lidar com a chuva. E eu pergunto para você está sabendo lidar com a chuva? Lidar com as crises? Lidar com os problemas? Quando você começar a aprender a lidar com isso, e mesmo assim você conseguir progredir e não parar o teu carro, você vai chegar na frente de muita gente. Então, trazendo essa analogia, eu quero passar essa ideia para vocês de que a gente tem que ser como Ayrton, não reclamar, certo? E sempre pisar fundo. Entender que correr riscos vai fazer com que a gente chegue mais rápido. Porque para ser veloz, você tem que assumir o risco. E para ser veloz, né, entre aspas, eu acredito que você está entendendo aqui essa analogia. Quando eu digo veloz, não é você sair feito um doido, fazendo um reparo bem rápido para pegar. Não é isso. É simplesmente não perder tempo com aquilo que não deve perder. Só de você não perder tempo com o que você não deve, você está sendo veloz. Você está sendo produtivo. Você está focado. Você está disciplinado. E aí, a vitória é só questão de tempo. São essas minhas palavras aqui para você que está assistindo esse vídeo agora em 2025, né? Eu desejo para você, inscrito, aluno, seguidor, cliente, amigos e familiares, eu desejo para todos vocês um ano de 2025 espetacular. Eu desejo isso. Mas vai de você saber se de fato você quer isso. Ou simplesmente um ano muda e você permanece com as mesmas atitudes, reclamando, sempre colocando desculpas. O meu carro é ruim, eu não consigo passar fulano nem beltrano na pista porque o meu carro é ruim, porque minha estação de retrabalho é ruim, porque minha estação de solda é ruim, porque eu não tenho microscópio, porque eu não tenho... Cara, deixa de ser reclamão e só faz. Faz o teu dever de casa, certo? Faz o que tem que fazer, que você vai ver que as coisas vão mudar. Porém, atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Comece a pensar como campeão. Comece a sacrificar certas coisas na sua vida para que você se torne o melhor naquilo que você faz. Beleza? Então essas são as minhas palavras para você, inscrito aqui do canal nesse ano de 2025. E se liga aí que a gente vai estar postando sempre vídeos aqui falando sobre ferramentas, falando sobre palavras motivacionais, como eu venho falando também aqui no canal, né, para, de certa forma, ajudar a mentalidade do técnico, porque muita gente ensina apenas como fazer reparo, mas muitas vezes não como você deve se manter vivo, né, dentro dessa área, que muitas coisas acontecem, crises vêm e muitas vezes ninguém fala sobre isso.
Tá cada um fazendo seu reparo, cada um fazendo seu serviço, cada um ensinando, mas ninguém para falar que tem como você vencer muitas vezes com a Yashunzinha que você tem aí. Eu comecei a fazer CPU com Yashun. E eu não reclamei porque eu não tinha uma Quick. Simplesmente eu fui e fiz acontecer. Depois que eu estava com condições melhor, aí sim eu comprei uma Quick, aí depois eu comprei uma outra ferramenta, comprei outra, né? E uma porta vai abrindo outra, e as coisas vão virando cada vez mais uma bola de neve, né? E se você se manter focado, você vai crescendo como uma avalanche cada vez mais, porque é isso que acontece, né? É o efeito borboleta, né? Tem uma teoria do caos que diz que a borboleta, um bater de asa da borboleta pode gerar um furacão em um outro país, né? Por exemplo. Então, você é uma borboletinha pequenininha que está lá não sei aonde, né? De repente você pode, em batida de asas, aí se tornar um furacão. Então, não pense pequeno, não se diminua, não questione a Deus por as situações que você está hoje. Apenas pense aonde eu estou largando esse ano e aonde eu quero chegar no final do ano. Se mantenha focado, disciplinado, motivacionado. Talvez não sei se você consegue se manter o ano todo, porque motivação é momentânea, mas disciplina é constância. Entendeu? Às vezes de uma hora para outra me bate uma motivação de eu ir para academia, fazer isso. Depois acaba a motivação e só fica a disciplina. E se você não for na disciplina, você para. Você simplesmente se esgota, começa a colocar um monte de coisas ali na frente e coloca aquilo para segundo plano. Então não permita que isso aconteça esse ano na sua vida. Se mantenha focado, disciplinado, sabendo aonde você quer chegar no ano de 2026, certo? Não permita que certas pessoas te sabotem, que você mesmo se sabote com coisas do dia a dia. Ao invés de assistir uma série, você quer se tornar o melhor, a não ser que você não queira isso. Né? A não ser, para mim tá bom, então acabou. Fim de papo. Não tenho nada a ver. Mas se quer se tornar melhor no que você faz, uma série todo dia, uma coisa que você faz, um futebol toda noite, vai te tirar do foco. Vai te tirar as horas que você teria para se tornar melhor. Porque muitas vezes não dá para estudar no momento que você está trabalhando, cara. Entendeu? Hora de estudo é de estudo, hora de trabalho é de trabalho. Não tem como botar as duas ao mesmo tempo, porque não vai sair nada. E esses são os conselhos que eu tenho para você nesse ano de 2024. Seja igual a Ayrton Senna, né? Pise fundo, tente ganhar cada tempo ali, né? Sem se desfocar, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, sempre focado na frente e partir sempre para o tudo ou nada, né? Se o carro sair da pista, puxa o carro de volta, bota ele na pista e segue o rumo sem questionar a nada, beleza? É isso que eu desejo para você nesse ano 2025. Muita prosperidade, tenha muita fé em Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.